Eu amo protegendo o meu filho com a palavra de Deus, apresentando-a e afirmando que ele também pertence ao reino de Deus. Quando eu faço isso, eu o valorizo. 4 formas de inserir o nosso filho no reino de Deus. E fique conosco nesse terceiro dia com este tema e juntas refletirmos sobre a palavra de Deus. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. E este canal tem o propósito, tem o objetivo de fazer com que nós reflitamos sobre a palavra de Deus para que sejamos transformadas e em transformação sermos mulheres que ajudarão outras mulheres. E nesse terceiro dia de 4 publicações sobre as 4 formas de inserir o nosso filho no reino de Deus, eu venho hoje falar sobre valorizar. Eu preciso valorizar o meu filho porque quem o criou foi o Deus perfeito. Se eu valorizo outras pessoas que também foram criadas por Deus, da mesma forma eu preciso valorizar aquele que o Senhor entregou em minhas mãos para cuidar, para apresentar o que Deus tem de propósito e direção para a vida dele, até que ele comece a tomar as suas próprias decisões, e em suas próprias decisões ele precisa se lembrar daquilo que você, como mãe, como pai, falou a ele, da importância de honrarmos o Senhor através da palavra. E quando eu penso em valorizar o meu filho, eu penso em elogiá-lo. E no elogio, eu libero palavras, eu profetizo coisas boas na vida dele. Quando um filho vai levar uma exortação de um pai, de uma mãe, exortação necessária porque ele está no processo de disciplina, neste momento, não profetizo que ele é um nada. Eu preciso profetizar que ele tem propósito, que ele foi criado por Deus e por isso ele precisa ser exortado, precisa ser disciplinado para que ele se torne um homem, uma mulher consagrado a Deus. Fazendo desta forma, você está liberando, profetizando coisas boas, a tua herança sobre os seus filhos. E no livro de Lucas, no capítulo 6, o Senhor fala sobre o nosso julgamento a outra pessoa sem olhar para nós. E ele diz assim na partir do versículo 41. E por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não repara na trave que está no teu próprio olho? E ele continua. Ou como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho e, então, verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Quando nós olhamos para o nosso filho, a nossa filha, netos, sobrinhos e todos aqueles que o Senhor tem colocado sob a tua responsabilidade, você pode entrar num processo de julgamento e dizer: como podes obedecer dessa forma? Como é que pode agir assim? Como isso ou como aquilo? Eu não consigo entender o quanto ele não percebe que está errado. E isso independente da idade daqueles que o Senhor colocou sob a tua responsabilidade. Mas esse ato de julgamento pode se encaixar neste momento que Jesus ensina aos seus discípulos nesse livro de Lucas, onde você mesma pode olhar para a tua vida quando você tinha a idade do seu filho e você era da mesma forma. Hoje você é uma mulher transformada, edificada, com experiências, que enxerga a importância de honrar, de obedecer a Deus. Mas até que você chegasse nesse nível, você passou por um processo. E hoje o seu filho passa por esse processo. Por isso que quando eu identifico que algo está errado e é responsabilidade sim tua como pai, como mãe, exortá-lo, você precisa entender que ele está no processo. E nesse processo você precisa instruí-lo constantemente, mostrar a palavra de Deus para ele e fazê-lo com que ele entenda onde está o erro e o que Deus, o que Jesus fala sobre este erro. Na segunda parte
desta série de reflexões, nós falamos sobre a proteção, de proteger os nossos filhos com a palavra de Deus. E eu preciso então apresentá-la. Quando a minha educação é pautada na palavra de Deus, eu começo a enxergar que o meu filho está no processo. Eu vou começar a liberar palavras de bons frutos para a vida dele, de que ele é consagrado a Deus, de que ele pertence ao reino de Deus, que ele é precioso, que ele é bonito, que ela é bonita, que ela é valorizada, que ele foi criado para um lindo propósito, que Deus tem algo para a vida deles e que por isso eles precisam começar a aprender a honrar pai e mãe, porque os dias se prolongarão, como diz a palavra. Eles precisam desta forma também honrar um Deus que os criou e que tem algo bonito na vida deles. E este algo já começa agora, na fase onde eles estão. E eu preciso então apresentar desta forma. O seu filho e a sua filha não foram criados do acaso. Eles foram criados através das mãos poderosas de Deus. E as mãos poderosas de Deus têm um plano perfeito para ele e para ela. Livre-arbítrio existe? Sim, ele existe. Porque tudo é por amor ao nosso Deus, não é por obrigação. Mas até desta forma, eu preciso apresentar ao filho que, no livre-arbítrio dele, ele colherá frutos bons ou frutos amargos. Depende qual o caminho ele vai escolher. Mas não profetizando coisas ruins, mas mostrando as consequências dos erros. E a partir então do que Jesus fala com os discípulos neste aspecto aqui, ele continua no versículo 3. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Então você precisa mostrar ao seu filho quem ele é e o porquê ele foi criado. Por isso você precisa orar a Deus. Fala: Deus, fale ao meu coração a respeito do meu filho, a respeito da minha filha, para que eu o direcione segundo a tua vontade, a vontade perfeita de Deus. Porque o meu filho é uma árvore frutífera e o fruto que ele dará são frutos bons. Profetize desta forma e continua aqui: pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. E nesse versículo 45, nós precisamos adotá-lo como uma verdade na nossa vida, que diz assim: o homem bom, de bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Resumindo, a sua boca fala do que está cheio do teu coração. Se você é uma mãe que duvida do teu filho, você somente vai liberar palavras de ódio, de contenda, de ira, de desconfianças, de raiva. Mas se você tem o seu coração cheio de esperança de que o teu filho dará bons frutos, você começará a falar o quão importante ele é para Deus, porque Deus o criou. Deixar de exortá-lo e discipliná-lo de maneira alguma. Esse não é o nosso papel. Nosso papel é orientá-lo e educá-los, mas no amor, profetizando coisas boas sobre a vida dele, elogiando, valorizando. Ele não pode ser somente elogiado quando alcança o resultado de 100%, aquele que você tanto deseja ao teu filho. Ele precisa ser elogiado no processo, porque Deus tem te elogiado no processo. Eu e você não somos mulheres 100% perfeitas. Nós somos mulheres em processo. E nesse processo, Deus tem nos amado, Deus tem nos instruído, Deus tem nos usado, Deus tem nos amado. E Ele quer que você faça assim também com o seu filho. Então, nas 4 formas de inserir o seu filho no reino de Deus, não permita que essa forma de valorizar e elogiar o seu filho se perca no meio do seu relacionamento com ele. É necessário, ele precisa saber que tem um pai, uma mãe que o ama, porque ele transferirá esse cuidado também para o que Deus tem feito ao seu filho.
Muitos filhos não querem olhar para Deus porque não conseguem enxergar um olhar de carinho e amor de um pai e de uma mãe. Não negligencie, o valorize, porque no livro de Efésios, no capítulo 1 e 2, o Senhor fala através da vida de Paulo que nós somos abençoadas, que nós somos escolhidas, que nós somos amadas, que nós somos filhas de Deus, que nós somos criadas para louvor e glória, que temos a redenção de Jesus Cristo, onde a sua graça, o seu perdão nos alcançou. E ele fala no capítulo 2, no versículo 6, da seguinte forma: e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então nós temos um lugar especial, e se eu tenho, o seu filho também tem. Você precisa apresentar este caminho a ele, para que ele decida por Deus, para que ele decida a Jesus Cristo como o Salvador da vida dele. Se seu filho ainda é uma criança, ele ainda tem muito que aprender, e ele precisa aprender através da apresentação que você dará a ele sobre Deus. Se ele já é um filho adulto, sente, converse, ore, testemunhe, não fale somente, seja uma mulher transformada. E no versículo 10 diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O seu filho é criação de Deus. Jesus Cristo morreu também pelo seu filho. Ele diz que andaremos em boas obras. Assim também é o seu filho. Talvez o seu filho, um adolescente, um jovem adulto, ele tenha tomado decisões que estão acarretando em frutos amargos na vida dele. Mas não desista, porque ele foi criado para um propósito. Ame-o, proteja-o com a palavra do Senhor e o valorize, porque Deus entregou o seu Filho unigênito Jesus Cristo também para morrer por ele, para morrer por amor. E continue conosco na última parte desta série de reflexões, onde diz que o meu filho também pertence ao reino de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.